Boa noite, bem-vindos à Noite Informativa e desta feita vamos analisar dois temas, a corrupção no país e também o diálogo da indústria extrativa. E para tal, já tenho os meus convidados para o dia de hoje, que é Mohamed Yassir, a quem cumprimento desde já boa noite e bem-vindos, e também Dr. Silvério Runguana. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. E seguimos com a peça de reportagem que dá conta que a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, diz que a sociedade não pode tolerar atos de corrupção e que se deve envolver no combate a este mal. Buchil avança ainda que o governo deve dar meios materiais e humanos para que as instituições possam prevenir a corrupção. Falando na abertura da conferência sobre combate à corrupção esta terça-feira, Beatriz Buchil alertou aos moçambicanos a não ficarem indiferentes perante atos corruptos. Não podemos ser uma sociedade tolerante à corrupção, onde um automobilista que viola as normas oferece valores ao agente de trânsito para que nada lhe aconteça. Uma sociedade onde um agente econômico viola as normas sobre a atividade que desenvolve ou de natureza laboral. Oferece valores ou outros favores ao inspetor para não ser penalizado. Onde um cidadão tem a convicção de que precisa de oferecer algo a um servidor público para que a sua pretensão seja satisfeita ou obtenha tratamento sério. A União Europeia e a Embaixadora de Portugal, que estiveram presentes na conferência, entendem que há desafios no combate aos atos corruptos em Moçambique. A União Europeia diz mesmo que enquanto não houver investigação e devida responsabilização dos casos de corrupção, não se pode combater o fenômeno. No contexto da crise econômica que atravessa o país, não podemos aceitar que um só metical seja desviado do caminho da melhoria da vida dos cidadãos moçambicanos. Os contribuintes europeus não aceitariam continuar a apoiar o país. Há ainda um longo caminho a percorrer, no qual é de salientar o importante papel da boa governação, o bom e célere funcionamento das instituições no domínio da justiça, mas também no domínio legislativo e ao nível dos governos e de uma sociedade mais forte. A conferência sobre combate à corrupção tem a duração de 2 dias, devendo terminar esta quarta-feira, e decorre sob o lema a intervenção do Estado, da sociedade e do direito no combate à corrupção. O evento junta instituições de administração da justiça em Moçambique, além de representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Portugal, no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito, iniciado em 2016, com financiamento de mais de 8.400.000 euros, sendo a União Europeia o principal financiador. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse ser impossível resolver de forma isolada o problema da corrupção em África. José Pacheco defende que o continente deve unir-se para combater este mal. Realizamos um total de 5 reuniões bilaterais com a República do Zimbábue, mais uma vez para passarmos em revista matérias de cooperação bilateral, mas na especialidade olhamos sobre como vão os processos, tendo em vista a implementação de um projeto bilateral de novo oleoduto de Beira a Mutare. Com o Botsuana também tratamos na especialidade sobre o trabalho em curso no âmbito da implementação do projeto de Porto Techobanini, que há interesse específico com o Botsuana, mas também envolvendo outros países da região. Mantivemos um encontro trilateral, Moçambique, Malawi e Zimbábue, basicamente para passar em revista as matérias de interesse comum dos 3 países. E cá estamos nós para darmos início a esta análise. E
Uma vez mais, boa noite, bem-vindos. Olhando para, mesmo no que diz respeito à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, que diz que a sociedade não pode tolerar atos de corrupção e diz que devemos todos nos envolver no combate a este mal. Que ilações podemos tirar destes pronunciamentos da Procuradora-Geral? Doutor. Bom, eu penso que é sempre reconfortante quando os atores, portanto, estatais, reconhecem que há um problema, que é o problema da corrupção. Eu penso que é uma boa base de partida. Agora, o que pode-se discutir é a legitimidade para algumas figuras poderem se pronunciarem sobre certos problemas, porque nós sabemos que a Procuradoria ainda está com a questão das dívidas ocultas, e que é reconhecidamente um dos grandes atos de corrupção de todos os tempos para o nosso país, mas que também é um ato de corrupção que tem uma ressonância mundial muito forte. O fato da senhora Procuradora ainda não ter resolvido este problema, mesmo se passou o dossiê para o Tribunal Administrativo, para olhar os aspectos administrativos, mas do ponto de vista criminal, também é crime, porque portanto, ali há subfaturações comprovadas, houve, portanto, reconheceu e provado pela Assembleia da República que houve violação da lei orçamental, houve usurpação de competências. Portanto, trata-se efetivamente de um problema de corrupção bastante grande e tem efeitos dramáticos para o bolso dos moçambicanos. É preciso lembrar que, por causa desta situação, Moçambique ficou isolado. Portanto, todos os seus parceiros programáticos que apoiavam o orçamento do Estado abandonaram este apoio, deixando Moçambique sozinho. O Fundo Monetário Internacional também deixou de considerar Moçambique um país digno de apoio, um país fiável diante dos investidores internacionais. Moçambique passou a ser visto como escória. É preciso saber que os nossos títulos de dívida são considerados lixo, ou até mais que lixo, nos mercados internacionais, por causa daquela situação. Parece-me que, havendo esses indícios e provas de um grande ato de corrupção que mancha e pesa sobre o nosso país e as suas instituições, o fato de aparecer a senhora Procuradora, que não resolveu nem mostrou o empenho na solução deste problema, antes, pelo contrário, dá sinais contrários àquilo que... Portanto, eu penso que isso retira alguma legitimidade para que se possa pronunciar sobre esses aspectos. Porque, como vimos na sua intervenção, preferiu falar de pessoas que subornam polícias. Estava a ver ontem, mas estava a dizer que pronto, foram presos nesta semana pessoas que subornaram a polícia com 50 a 400 meticais. Isto traduzidos em dólares, estamos a dizer que são pessoas que quiseram subornar a polícia em 80 cêntimos, quando são 50 meticais. Portanto, se o nosso polícia, por ser subornado por 80 cêntimos, eu penso que já nem estamos no âmbito da corrupção, estamos no âmbito da miséria absoluta, indizível. Estamos a falar de um polícia, portanto, que representa naquele ato o Estado, que pode ser subornado por 80 cêntimos. Portanto, o valor mais alto que foi referido foi de 400 meticais. Portanto, estamos por aí $6, estamos abaixo de $10. Portanto, se
os atos de corrupção em Moçambique estão ligados a pessoas que nem se fala de $1, estamos já nos 50 cêntimos, $3. Penso que estamos até já no âmbito mesmo da miséria, que nem se pode falar de corrupção. Eu fiquei indignado ao saber que a nossa polícia, por ser subordinado por 80 cêntimos de dólar, parece-me gravíssimo. E são, parece, esses atos que a senhora procuradora está preocupada. Se colocar, o país foi prejudicado por mais de $2 bilhões, sentamos sobre este caso, damos volta, não há provas, não há tribunal administrativo para colar, mas depois ficamos muito indignados quando alguém é subordinado por 80 cêntimos, porque estamos no âmbito de uma pessoa que está a viver abaixo do nível de pobreza, e são esses os casos que nos preocupam, de pilha-galinhas. Ora, é um funcionário que, quer dizer, parece-me, e não estou de forma nenhuma a minimizar os pequenos casos de corrupção, porque esses pequenos casos juntos também representam muito na balança comercial em Moçambique, mas parece-me que só podemos combater a corrupção no dia em que a lei não for cega, não é? Em que com a mesma acutilância e força pune os grandes males, assim como os pequenos. Mas enquanto não atingirmos, e é preciso até lembrar que outros casos como esses que ouvimos hoje, de suspensão, por exemplo, do calendário eleitoral, não? Também consubstancia um grande ato de corrupção, porque temos que reconhecer que isto vem de um partido, portanto, que acredito vai tirar vantagens deste. Esse cara não estava preparado, porque a ideia, um jogo, quando é marcado para aquela hora, é suposto que as equipas estão todas preparadas. Agora, se a uma das equipas convém que seja daqui a 2, 3 semanas e altera-se o jogo, estamos num ato de corrupção veemente. As fraudes eleitorais que são referidas, é preciso lembrar que, para o caso, por exemplo, foi comprovado em Guru, de alguém que foi apanhado mesmo com urnas, significa que é preciso pessoas que transportem as urnas, é preciso pessoas que estejam nas mesas que facilitem a entrada das urnas, é preciso pessoas que estejam nos cadernos para alterar. Parece-me que estamos a tratar de uma corrupção que envolve milhares de pessoas. Ora, se nós facilitamos, se fechamos os olhos sobre este tipo de corrupção e abrimos os olhos para coisas que envolvem cêntimos de dólar, parece-me que há alguma coisa. Portanto, para dizer assim, que eu apoio totalmente esta preocupação da senhora procuradora, de que temos que combater a corrupção, mas também defendo que para alguém se pronunciar sobre esta matéria, primeiro tem que lavar a cara, não é? Senão não vale a pena. Muito obrigada, Dr. Silvério Runguana. Primeiro, a base é o reconhecimento da existência da corrupção. Depois, temos a legitimidade, é o que, tentando tirar algumas ilações do Dr. Runguana. Dr. Yassine, que ilações podemos tirar destes pronunciamentos onde a Procuradora-Geral da República vem e apela aos moçambicanos a não ficarem indiferentes em casos de corrupção? Bom, muito obrigado pela oportunidade e também aos colegas do painel. Boa noite e também para si que está em casa. Eu olhei primeiro como se fosse até, na gira a gente ia chamar de pirraça, em que esta reunião acontece em Moçambique. E geralmente quando um país aceita absorver um encontro de um tema que internamente o país não é exemplo, deve-se questionar. Não estarão procurando humilhar-nos devido ao grande fosso de corrupção que Moçambique
hoje em dia, ou é uma maneira de incentivar-nos para combatermos um mal que, afinal de contas, os outros fora também percebem que é um dos grandes problemas de Moçambique. Eu penso que, geralmente, quando a gente olha para uma oferta como esta, é preciso analisar até que ponto as pessoas sabem do nosso problema, não é? E até que ponto nos querem ajudar para combater o problema. E a segunda questão é o formato do discurso da própria procuradora. E aí eu me questiono se era um discurso para os visitantes que não conhecem a realidade do país, ou era um discurso para os moçambicanos que conhecem a realidade do país, porque para ambos, para estes dois grupos, o impacto da sua intervenção é totalmente diferente. Porque para quem não conhece a realidade do país e não conhece a incapacidade da própria Procuradora-Geral da República, não conhece a subserviência da Procuradora-Geral da República vis-à-vis ao poder do Presidente da República e à elite política de um certo partido, pode até entender que o pronunciamento da Procuradora é no sentido de incluir os outros estratos fora o seu setor no combate à corrupção. Mas para quem é moçambicano, ouvindo da Procuradora e juntando o informe da Procuradora na Assembleia da República, percebe que a Procuradora ou não vive no país ou, de certa forma, está interessada em continuar a não dialogar com a população moçambicana. Porque o que o povo moçambicano quer ouvir da Procuradora não é ouvir que há dias atrás em Inhambane alguém roubou uma mangueira, foi condenado a 5 anos, ou porque alguém no hospital, sob um atestado, ajudou alguém que lhe deu 20 meticais de chapa, mas tinha no seu bolso 600 meticais. Estas são questões que o povo acompanha e não dá muita importância. Mas existem aquelas questões que são de relevo, de peso. E existe o que a Procuradora pede hoje para a população moçambicana colaborar, não ficar alheia a esta luta. A população já vem fazendo há muito tempo. Através dos seus representantes na Assembleia da República, que de várias formas fizeram chegar à Procuradora denúncias claras. E a Procuradora, até inventando que já existem processos para estas matérias que, na verdade, nunca existiram. Eu me refiro a nível da Assembleia da República. E isto não conjugar com o próprio relatório da Procuradora no seu informe. E hoje aparecer a pedir também que a população não fique alheia a esta luta. E eu penso que isto nem é conversa para boi dormir. É exatamente mostrar que chegou a um nível de incapacidade tal que a Procuradora procura um refúgio não a quem a nomeou, não a quem acaba por dizer que tem que lhe dar mais meios de combate a esta corrupção, mas à população a mesma população, através dos seus representantes na Assembleia da República, a Procuradora não aceita as denúncias. Então, eu até acho que ser uma sátira a Procuradora trazer expressões como estas, porque o que o povo gostaria de ouvir da pujança da nossa Procuradora é que, afinal de contas, perante todos os estrangeiros, mostrar que ela tem uma mão firme, só que precisa de um pouco mais. E os exemplos, a Procuradora teve um espaço longo para poder trazer exemplos claros. Vou-lhe dar só um ponto sobre a descontinuidade nos procuradores. Em 2011, o antigo Procurador-Geral da República, José Paulino, falava sobre o branqueamento de capital na indústria imobiliária. E nessa altura falava de que os grandes prédios estão a ser construídos a nível da cidade de Maputo são branqueamentos de capital. Se houvesse uma continuidade, me refiro à continuidade dos assuntos tratados pela Procuradoria, e eu entendo que este era um dos pontos que a Procuradora iria pegar para continuar com a luta do antigo Procurador. E até hoje, apesar de estar claro que o branqueamento de capitais, essa indústria imobiliária envolve muita corrupção, já dita do Procurador passado, até hoje a população não ouve nada.
sendo através da Assembleia da República, onde a Procuradora tem que apresentar o seu relatório, e muito menos fora. Olha, a Procuradora fala de apoio, como disse, que gostaria de ter mais apoio para o combate à corrupção. Ia dar aqui um exemplo que 2001 a 2004, neste período depois da morte do Sibassiba, um dos discursos do Procurador na altura era que precisava de meios. Naquela altura, a comunidade internacional também disponibilizou meios para que pudesse produzir um relatório. Sabemos todos nós que esse relatório de inquérito nunca foi permitido vir ao de cima, por quem na altura se sentia que seria comprometedor trazer este relatório. E nessa altura foi morto o Sibassiba. Temos aqui, o Dr. Urbano falou agora da questão da dívida oculta. O discurso da Procuradora foi o mesmo. Precisamos de mais recursos. Mas os recursos foram disponibilizados. Quer dizer, nós hoje em dia, como moçambicanos, devemos nos sentir envergonhados de que um povo como o suíço contribuiu para que houvesse uma auditoria forense, já que Moçambique, a mesma Procuradora apareceu a dizer que precisa de recursos para trabalhar. Quer dizer, outros de fora, por perceber que nós não temos essa capacidade, deram-nos os meios para poder produzir o relatório que a Procuradora queria. E hoje o relatório da Corolla não está publicado. Quer dizer, é a própria Procuradora que prende a maior parte do relatório para que o povo moçambicano possa pelo menos agradecer os outros que doaram esse dinheiro para que houvesse um relatório. Quer dizer, e a Procuradora de novo vem a dizer que precisa de mais recursos. Eu ia perguntar à Procuradora, os recursos que quer, para que exatamente seriam? Seriam para capacitar melhor uma polícia de investigação. Temos agora o GFIM, onde a Procuradora também faz parte do GFIM, e que eu também entendo que ser uma lástima, tendo alguém como Procuradora inoperacional para um órgão que a gente entende que tem como objetivo fiscalizar a grande corrupção. Ok. Nós temos a questão dos envolvidos na Embraer, que seria provavelmente uma das taças que a Procuradora pudesse trazer para este encontro. Até hoje está em banho-maria. Temos uma declaração clara de corrupção em relação ao aeroporto de Nacala, no Odebrecht. Está aí claro, a Procuradora podia sair, se não quisesse tocar a questão dos 2 bilhões de dólares, podia pegar essas questões e levar como bandeira do seu esforço no combate à corrupção. Então, a que nível a Procuradora quer que este apoio da sociedade civil lhe faça chegar? Porque se a denúncia é feita a toda altura e quem bloqueia é a própria Procuradora. Se é apoio internacional, a Procuradora recebe sempre, produz relatórios, a Procuradora não deixa, não cumprindo com os prazos, sendo uma entidade que deve ser a primeira também no cumprimento da legalidade, não cumpre com os prazos, não publica o relatório. Que imagem do país não estamos a ter? E a Procuradora vem a pedir mais apoio do governo para que produza efeitos positivos. Eu penso que a Procuradora satirizou o evento e, mais uma vez, o discurso, no meu entender, não era para Moçambique, mas para quem não conhece a realidade da nossa Procuradoria. O doutor Yassine traz aqui que este relatório, que devia ser produzido em 2001, 2004, se a memória não me falha, que procurava meios para a produção de relatório de inquérito. Seria esta forma de analisando ponto a ponto, este discurso era para os visitantes, como o doutor Yassine levanta a questão, ou apenas para os moçambicanos? Doutor Rongwan? Não, se for para os moçambicanos, penso é mesmo para enfraquecer o povo, para culpabilizar o povo, porque reparo, todos os atos que falamos, de haver com 80 cêntimos, $1, $3, são os atos que a Procuradora está a trazer ao de cima. Sabemos todos, são atos corruptos, mas também muito ligados à miséria, ao desespero, e ao se trazer constantemente, visa convencer o povo moçambicano que vocês, o povo moçambicano, é que são maus, vocês é que são corruptos. Enquanto existe e nós, os governantes, exatamente. Portanto, aquilo que prejudica efetivamente o país, que é esses atos gravíssimos, por exemplo, quando se fala daquelas denúncias que foram feitas por Sibassiba, que até lhe custaram
a própria vida, e até hoje não houve um esclarecimento cabal. Esses mortes que foram acontecendo, mas que não têm nenhuma explicação, esses grandes crimes econômicos, até outros, é preciso lembrar, ligados a suspensões sobre droga, aquele escândalo de Mandrake, que foi apagado, depois desapareceu. Parece que temos tantos casos graves e grandes que não são apresentados. Até eu gostei de ver a imagem, porque o procurador que aparece, um dos antigos procuradores que aparece na imagem, chegou a afirmar no seu tempo que quando convocava, notificava as pessoas suspeitas, simplesmente não aparecia. Portanto, parece-me que o fato também dele estar lá para testemunhar que aqui estamos a falar, mas se haver um caso efetivo que envolve pessoas graúdas, nós não vamos ter nenhuma satisfação, nenhuma solução. Parece-me que esse discurso da procuradora, se for para o moçambicano, é para entretê-los, os moçambicanos. Agora, acredito que os visitantes, esses como não conhecem, podiam estar a pensar que estão numa reunião séria, mas todos nós sabemos que não, de sério não tinha nada. Se calhar até a própria reunião pode ser um ato corrupto, no sentido de usar indevidamente dinheiros de doadores para fins completamente sem sentido. Parece-me que é preciso que a Procuradoria dê exemplos concretos de combate à corrupção, dê um sinal de que efetivamente em Moçambique não vai se tolerar a corrupção de 2 bilhões de dólares, da mesma maneira que não se tolera aquela de 80 cêntimos. Agora, se nós continuamos a discutir esta corrupção de 80 cêntimos, porque, não sei, lá numa escolinha, um professor vendeu uma vaga, quer dizer, são coisas graves, sem dúvida, que não devem ser toleradas. Mas para ter o governo, para ter a Procuradoria, para ter as entidades públicas legitimidade para falarem destas coisas, tem também de combater a grande corrupção, porque punir os fracos, punir os desesperados, ameaçar os que não têm nada e depois permitir que a grande corrupção possa ter o seu lugar. Só para termos um exemplo, nós temos aquela coisa de Matum, os barcos parados até hoje, não é? Parados mesmo, não é? E quando se pergunta quanto é que foram comprados, os preços são abismais, a empresa não está a funcionar, os juros para a compra desses barcos foram altos. Quer dizer, e pergunta quantas toneladas se pesca de atum? É zero. Quer dizer, parece-me que é esta incoerência que faz do nosso país, de fato, terrível. Isso também, se nós olharmos os próprios países que estavam, as notícias, não é, pelo mundo fora, que se referem a alguns desses países, não são também abonatórios. Parece-me que Moçambique precisa efetivamente de combater a corrupção, começando com a grande corrupção, dando sinais de que efetivamente este país não tolera a corrupção. Agora, estarmos a ameaçar sempre os pobres, a ameaçar sempre os pequenos, quer dizer, a desrespeitar até a nossa polícia, porque dizer que um polícia foi comprado é já um insulto àquele polícia. Agora, quando diz ainda que foi comprado por 80 cêntimos, ainda está ali a difamar duas vezes. Isso é o próprio Estado, não é? Como? É até o próprio Estado. É o próprio Estado, porque estamos a dizer que em Moçambique pode-se comprar uma instituição
por um valor completamente irrisório. Portanto, parece-me que este discurso seria oportuno se fosse acompanhado com atos concretos. Agora, se estamos só a falar, é preciso lembrar que há poucos meses, não é? Houve uma grande reunião também da Procuradoria do lançamento da estratégia de combate à corrupção, que também juntou entidades, mas de lá até hoje não se sabe se essa estratégia, a não ser que essa estratégia seja mesmo a promoção desse tipo de reuniões. Até que ponto estas reuniões realizadas no nosso país possam ajudar no combate à corrupção? Eu penso que não ajuda. Eu penso que mais acelera, é mais uma celebração da corrupção, porque juntar corruptos a falar, costuma-se dizer até na gíria, não é? Que normalmente o vício faz vénia à virtude. Portanto, os corruptos precisam de escarnecer a corrupção, falar mal da corrupção. Penso que foi ontem também que se levantou aquele relatório sobre as drogas, que mostrava que realmente Moçambique é um dos grandes corredores. Portanto, estamos a falar de atos todos que estão intimamente ligados à corrupção, mas que nenhum deles já se mostrou que está a ser efetivamente combatido com seriedade. Nós até sabemos que até magistrados foram mortos, perderam a vida, e depois não houve um esclarecimento, não se sabe o que aconteceu. Portanto, parece-me que as intenções em Moçambique devem existir, mas atos esses não existem. Em reuniões daquele nível, que seguramente estão lá corruptos, sentados também a fazer, penso que devem se evitar e sairmos das salas, sairmos dos discursos, sairmos das conferências para começar efetivamente a combater a corrupção. Estamos a falar de duas grandes reuniões. A primeira foi o lançamento da estratégia e esta já é uma reunião com parceiros internacionais. Ontem mesmo que foi lançado que aconteceu esta reunião, a notícia que diz que a USAID retirou fundos às organizações porque estavam a ser mal usados. Parece-me que todos os dias estamos a ser bombardeados por casos graves, mas que efetivamente a Procuradoria não tem se mostrado atuante, não tem estado à altura dos acontecimentos. Falando mesmo deste bombardeamento em que a USAID retira este apoio, José Pacheco defende que o continente deve unir-se para combater este mal chamado corrupção. Bom, eu vi também o pronunciamento do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, mas provável, no meu entendimento, é que não é um pronunciamento local. Este não é o caso. É preciso recordar que ainda este final de semana houve um encontro da União Africana, cujo ponto fundamental era arranjar mecanismos para que a liderança africana pudesse combater a corrupção. Não quer dizer que o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, per si, entendeu que tem que vir falar que Moçambique tem que combater a corrupção. Também dizer que o ministro dos Negócios Estrangeiros foi representar o chefe de Estado nessa reunião. Aqui o ministro veio dar um relatório daquilo que foi o resultado do encontro. Não é uma iniciativa do ministro em relação ao combate à corrupção. Quer dizer, se me for a dizer em relação a isso, eu até ia, se fosse uma iniciativa do próprio ministro, ia ficar um bocadinho perplexo. Porque ainda recentemente, no caso da dívida com o VTB, na altura que esteve cá o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, da Rússia, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros apareceu publicamente a dizer que o assunto da dívida com a VTB estava sendo resolvido.
Foi necessário que o Ministro das Finanças aparecesse a dizer que Moçambique não está a pagar nada dessa dívida. Eu quero dizer que não sei se tem credibilidade para falar sobre esta questão de corrupção, porque esta dívida com o VTB faz parte dos 2 bilhões que já foi mencionado como uma dívida ilegal. Então não ia fazer sentido que o Ministro dos Negócios Estrangeiros aparecesse a dizer que está sendo resolvido um assunto que o Parlamento rejeitou e que há um relatório da CROL que ainda precisa de responsabilidade das pessoas que estão envolvidas, e temos por um lado o Ministro assim a dizer. Provavelmente torna-se difícil ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros a falar sobre algo que tem a ver com a corrupção, tendo em conta que é a mesma pessoa também que já se ouviu falar em relação ao tráfico de madeira. Quer dizer, o Estado tem que começar a olhar também, quando o Dr. Ronguana fala sobre a limpeza da cara, não é somente sobre a procuradora. Em todas aquelas pessoas que já estiveram diretamente ligadas a atos de corrupção, deveriam ter vergonha ou dificuldade de vir cantar sobre, ou pregar sobre o combate à corrupção. Então, é preciso buscarmos não só exemplos claros de combate à corrupção, mas também é preciso que o Estado se mentalize que está chegada a altura de se combater a corrupção. Ouvimos aqui a embaixadora de Portugal a dizer que ainda é longo o caminho. E eu penso que para Moçambique não é longo o caminho, porque nós ainda não identificamos o caminho para o combate à corrupção. Quer dizer, temos que partir daí. Ou seja, todos nos criam mecanismos para a gente combater a corrupção, mas nós mesmos não queremos combater a corrupção. E a grande corrupção, só para que a grande corrupção envolve sempre, infelizmente, uma elite que tem uma boa ligação política. E esta elite, por incrível que pareça, está sempre ligada à mesma ramificação. É importante que o povo pergunte, por que só são políticos de um certo segmento que estão envolvidos na grande corrupção e continuam impunes? Porque a impunidade, no meu entender, não é somente não ser condenado à cadeia, é também a incapacidade da procuradora em chamar este indivíduo à responsabilidade. Olha, já ouvimos aqui, ano passado, o juiz Madeira dizer que a corrupção vem desde a altura da poeira, quer dizer que Moçambique não era o único exemplo. Então, se não é o único exemplo e há incapacidade de combater a corrupção, por que não coloca o seu lugar à disposição? Olha, nós temos, a gente vê a Procuradora da República, vem prestar um informe na Assembleia da República e que é a própria Procuradora a degladiar com os deputados. Quer dizer, está a degladiar com o órgão de soberania. Quer dizer, a Procuradora vai respondendo a cada deputado a recomendação que lhe é dada. O que significa que esta Procuradora, no meu entender, não está preparada para dirigir o setor que está. Ou se estiver preparada, há por dentro uma incapacidade clara ou está inibida de atuar a grande corrupção. Então, vamos continuar a ouvir essa pequena corrupção de tomate ali, uma cebola ali que foi tirada, mas no fim de contas, a grande corrupção passa por parte da Procuradora e no seu relatório, muitas das vezes, não é mencionado. Estaria aqui a concordar com a União Europeia, que diz que mesmo que enquanto não houver uma investigação e a devida responsabilização dos casos de corrupção, não se pode combater o fenómeno de corrupção. A questão é que o objetivo principal da responsabilização, muitas das vezes, o infrator pode servir de exemplo para inibir as outras pessoas. Agora, nós não podemos ter grandes corruptos com casos claros, dando volta pela cidade, passeando nas grandes estradas e olhando para o povo como quem diz, continua a meter queixa que nada vai acontecer. Olha, nós temos recentemente a questão do nosso banco. E está claro que é livre tamanha corrupção. Ninguém está preso. Quer dizer, toda grande corrupção são questões que estão na mesa da Procuradora e nada está a acontecer. Eu iria exortar a Procuradora por uma questão de imagem, uma questão de integridade profissional, tanto como tal, que coloque o seu lugar à disposição e não terá perdido muito. Que desafios se colocam no combate à corrupção a nível nacional, Dr. Ronguana? Bom, os grandes desafios colocam-se, de fato, a nível das nossas instituições públicas,
no sentido de devem se moralizar. Primeiro, vou dar exemplo, tivemos o caso da Tarcelina, portanto, dos milhões e milhões do Ministério da Agricultura, em que de fato até houve um procedimento disciplinar contra a funcionária, há um processo que está a seguir em tribunal, mas não houve uma responsabilização política. Portanto, se um ministro nomeia efetivamente um quadro que depois se mostra cometer atos de corrupção daquela latitude, também deve haver responsabilização política de, bom, eu fui negligente, eu errei, eu não fui capaz de supervisionar aquela área, então coloco o meu lugar à disposição. Pelo contrário, se pessoas que têm esse tipo de comportamento depois se armam em, digamos, campeões de luta contra a corrupção, representam o país em eventos internacionais, se entregam a discurso, eu penso que sem haver esta questão da decência, não é? Portanto, aqui precisamos sequer da decência política, ou seja, a pessoa tem que saber, estou em condições morais de poder me pronunciar sobre este ato, a minha conduta me permite ou não falar sobre este assunto. Então, enquanto continuarmos nesta indecência, eu penso que este é o primeiro grande desafio de percebermos que contra a corrupção ou contra outro tipo de mal não é só falar por falar. A pessoa que deve pronunciar-se deve ela própria ser digna, tem que ter legitimidade para falar, porque se assim não acontece, a corrupção vira uma conversa, vira um tema para ocupar tempo. Eu penso que temos este desafio, mas também temos o desafio dos conflitos de interesse que graçam no nosso governo. Já vimos o caso do ministro dos Transportes, que esteve associado a vários escândalos, mas efetivamente nada aconteceu. Portanto, parece-me que a questão dos conflitos de interesse também tem sido um grande problema quando estamos a falar da questão da corrupção, mas também temos um tipo de corrupção que está a se desenvolver que está ligado a conflitos de terra, usurpações que deixam comunidades efetivamente ao relento, são expropriadas terras. Parece-me que este também é um desafio que está a se levantar. Temos este desafio também de haver uma ligação entre condições mínimas de vida e a prevenção de corrupção. Digo isso quando se fala dos nossos funcionários e agentes do Estado, quando tem as polícias que recebem 4.000, 5.000 e depois são responsáveis por assegurar bens com muito mais valor. Quer dizer, parece-me que alguém um polícia que está afeto ao Banco de Moçambique vai receber, porque recebe no Ministério do Interior, 4, 5.000, mas pelo contrário, os funcionários próprios do Banco de Moçambique recebem muito mais. Eu penso também é preciso repensarmos a condição do funcionário público. Não podemos todos trabalhar por mesmo patrão, com as mesmas qualificações e às vezes com as mesmas exigências, mas alguns a receber muito mal. Portanto, se nós compararmos os agentes afetos à segurança, é fácil de ver que um polícia de proteção e um polícia de trânsito têm condições de vida totalmente diferentes, parece que não trabalham da mesma empresa. Mas um polícia de trânsito com um alfandegário também tem uma distância de noite para dia, não parece que estão a tratar, portanto, das mesmas coisas. Portanto, parece-me que temos também este desafio de tornar a nossa função pública coerente, de haver condições de trabalho,
condições de vida, não digo iguais, mas pelo menos, não sei se podemos falar aqui de equitatividade, no sentido que efetivamente, para se combater esses males, é preciso conceder também condições mínimas de vida, porque, como estamos a dizer, toda a semana passada a polícia só verificou valores de 50 meticais a 400 meticais. Então, isto parece-me que é dramático. Quando estamos a falar dos professores, quando estamos a falar dos enfermeiros, o salário do enfermeiro, o salário do médico é engraçado, porque nós estamos a pensar em Portugal, que é considerado um dos países mais pobres da Europa, o salário mínimo está por aí 500 euros, não é? Mas o N1 em Moçambique, que é o topo praticamente dos funcionários públicos, recebe 200 euros. Portanto, parece-me que também temos que repensar, se calhar, a nossa política salarial. Não estou a dizer que isto justifica os atos corruptos, mas não me parece razoável também se não pensarmos nas condições de vida, nas condições de trabalho. Não é por acaso que a própria senhora procuradora referiu que é preciso condições de trabalho, é preciso meios, é preciso... Pelo contrário, o que nós assistimos nestes últimos 2 anos foi a retirada dos benefícios, a retirada de melhores condições de vida aos funcionários públicos, e é a esses mesmos funcionários públicos que nós queremos que sejam responsáveis pelo combate à corrupção. Parece-me que o Estado, numa palavra, tem que ser razoável e racional. Enquanto não for nem razoável nem racional, penso que a luta pela corrupção não passará de papel. Bom, há aqui um ponto que eu acho interessante. A Procuradora pede ao governo que lhe aloque mais meios. E eu penso que seria importante também que a Procuradora pedisse ao governo que a libertasse para trabalhar sem amarras políticas. E segundo, a alocação de mais meios seria importante se a Procuradora pudesse, em 2 linhas, dizer, como exemplo, olha, eu procuro mais meios para ter um programa de proteção de testemunhas, um programa de proteção do denunciante. Olha, temos aqui pessoas que não têm a coragem de denunciar crimes, porque sabe que não vai ser protegido. Sabe que esta testemunha não vai ser protegida até chegar ao tribunal e poder falar à vontade. Então, e olho também, por exemplo, um programa na qual a Procuradora pudesse pensar em formar a sua classe no sentido de trabalharem de forma a reduzir os atuais modelos de crime. A Procuradora falou ainda recentemente que nós temos que começar a avançar para bloquear ou reter os bens daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas. Sim, tudo bem, mas a Procuradora esqueceu que isso depende de uma legislação. O que significa que não é só dizer que gostaria de fazer isto. Proponha uma lei de forma que possa ser analisada e dar-se esse segmento. Porque não sendo assim, estaremos a dizer que, de discurso a discurso, a Procuradora sabe da incapacidade que tem. Primeiro, a incapacidade da sua direta ligação com o governo. É preciso aqui não deixar de dizer que quem nomeia a Procuradora da República é o Presidente da República. E assim sendo, dificilmente a Procuradora da República pode agir em relação a um ministro que também é nomeado pelo Presidente da República. E também é preciso dizer que nós, infelizmente, temos a maior parte dos procuradores são membros de um partido político, o que significa que tem uma dupla subordinação. É subordinada do chefe do Estado enquanto presidente e procurador e é subordinada do chefe de Estado enquanto membro do partido. Então, se aqui pode ter uma outra cara, ali dentro também não vai conseguir ter. Tanto como a gente vê em reuniões de um certo partido, membros da Procuradoria ou juízes, mas que a gente espera que haja uma ação no sentido de separar esses poderes. E não é o caso. Então, eu acho que não é somente dizer ao Executivo que gostaria de ter mais meios.
dá-se mais meios a alguém cujo resultado de poucos meios que tem são notórios e são de agrado de quem facilita os meios. Não é o caso vertente. Em Moçambique parece que quanto mais se disponibiliza dinheiro, mais é a corrupção. Quer dizer, os meios não encontram resposta em impacto do trabalho feito. Quer dizer, eu penso que pode ser muito complicado a Procuradora da República, hoje em dia, responder em relação à grande corrupção. Qual dessa grande corrupção tem um ponto final? Qual delas? As cadeias hoje em dia estão, infelizmente, cheias de pessoas, mas são pessoas que estão lá como resultado de pequena corrupção. Ou, dizendo mais claro, cadeia em Moçambique é para pobre. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm capacidade de roubar ao Estado, do ponto de vista real, essas pessoas não são presas. Aquelas pessoas que têm capacidade de criar um déficit para todos nós, como contribuintes, neste caso para o Orçamento Geral do Estado, essas pessoas não são presas. Tem sempre um subterfúgio. Dificilmente o Ministério Público, por exemplo, pode recorrer de uma sentença clara de alguém que deveria, por exemplo, ser condenado a 10, 15 anos em relação ao seu crime, principalmente quando é crime de colarinho branco. O que estamos nós deixando para trás este tema corrupção no país? E seguimos com o Ministério de Recursos Minerais e Energia, que reconhece que é preciso melhorar a forma de atribuição de benefícios às comunidades onde há exploração de recursos no país. Governo, deputados, organizações da sociedade civil reuniram-se nesta terça-feira em Maputo num encontro organizado pela Oxfam, denominado Diálogo de Alto Nível sobre Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento e Gestão de Petróleo, Gás e Recursos Naturais. O governo fez-se representar pela diretora de Recursos Minerais e Energia, que destacou a exploração ilegal de recursos, a necessidade de formação de quadros moçambicanos, a efetividade da responsabilidade social como principais desafios e das fraquezas na atribuição de rendimentos às comunidades das zonas de exploração. Entendemos que esta receita continua a não responder às necessidades das comunidades, pois, uma vez sendo uma receita, portanto, do erário público, há critérios que devem ser observados para o seu desembolso e utilização, e que as comunidades locais ainda não têm conhecimento sobre a necessidade de planificação e submissão das suas prioridades para poderem beneficiar dessas receitas. Por sua vez, os organizadores do evento esperam que a plataforma de diálogo melhore a visão sobre os benefícios da exploração de recursos e que, através dela, se alcance o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Que este diálogo possa contribuir para ajudar a refletir sobre uma visão comum que contribua para responder às inspirações de desenvolvimento para a população moçambicana, de uma forma inclusiva, abarcando homens, mulheres e, mais importante, as jovens deste país. O governo tomou nota das recomendações deixadas pela sociedade civil e mostrou-se aberto a acolher propostas que ajudem a melhorar as políticas públicas e as leis do setor extrativo. Olhando também para esta reunião, melhorar a forma de atribuição de benefícios às comunidades onde há exploração de recursos. Seria esta a forma de evitar a exploração ilegal de minerais? Eu penso que é interessante esta ideia de exploração ilegal de recursos. Porque muitas vezes o que é que acontece? Há uma comunidade que na sua zona, portanto, de residência, esta comunidade descobre que é um recurso mineiro. E esta comunidade começa a explorar aquele mineral e a resolver os pequenos problemas da sua vida. E por trás vem o governo a dizer que não, a exploração que estão a fazer é uma exploração ilegal. Portanto, daí que eu pergunto, será ilegal? Porque da mesma maneira, se um camponês, portanto, alguém está numa zona propensa à agricultura, começa a cultivar, a produzir batata, a produzir milho, vamos dizer que é uma produção ilegal. Portanto, parece-me que
a grande questão e a grande discussão que está a acontecer em Moçambique tem a ver, se calhar, com a denominação do que é esse ilegal de que estamos a falar. Até que ponto é ilegal? Até que ponto é ilegal. Portanto, a questão que procura saber, é ilegal aquela comunidade que estava a explorar os recursos que estão na sua zona, onde sempre viveu, onde viveram os seus antepassados, e até produzir de uma forma artesanal, ou ilegal é chegar o governo, cercar aquela zona e fazer um concurso para que uma outra pessoa, munido de papéis, retire aquela comunidade e comece a explorar legalmente, entre aspas, aqueles recursos. E eu acredito que, se calhar, esta situação tem sido fontes de conflitos, de incompreensões. Era importante que se definisse muito bem o que é uma exploração ilegal. Não me parece que uma exploração espontânea de uma comunidade merece ser dita uma exploração ilegal. Porque se for esta exploração ilegal, então também a exploração da terra está a ser feita de uma forma ilegal. Porque a maior parte dos camponeses não tem doate, a maior parte dos camponeses não tem licença para produzir nas terras em que está a produzir. Portanto, parece-me que existiam e existem leis consuetudinárias que permitem aquelas comunidades produzirem naquelas machambas, da mesma maneira que essas leis são válidas para as comunidades que estão na zona de ocorrência de recursos minerais explorarem aqueles recursos minerais. Portanto, parece que o que nós estamos a falar não é passar da ilegalidade para a legalidade, mas se calhar é partirmos do direito consuetudinário para o direito positivo. E no dia que começarmos a ver as coisas desta maneira, deixaremos de catalogar as comunidades, de culpabilizar as comunidades e até de usurpar as riquezas daquelas comunidades. Portanto, antes de falarmos da compensação que é devida às comunidades quando grandes empresas vão, portanto, explorar recursos, temos que pelo menos reconhecer primeiro o direito que as comunidades têm de explorar a terra, de explorar os recursos minerais, de explorar os recursos faunísticos na base das suas leis consuetudinárias. Com a chegada da administração pública, com a chegada do Estado, então há uma necessidade de se passar das leis consuetudinárias para as leis positivas. Mas isso não significa que estamos a passar da ilegalidade para a legalidade. Não, havia outro tipo de leis, havia outro tipo de direito. Este direito está paulatinamente a ser substituído pelo direito positivo. Eu penso que esta colocação da questão é fundamental, porque enquanto não existir, significa que qualquer agente do Estado, munido com as competências que o governo lhe dá, pode transformar de noite para dia uma comunidade trabalhadora, esforçada, de ilegais e apropriar-se desses recursos. Portanto, pode ser que as leis positivas estejam a ser usadas para usurpar bens das comunidades. E eu penso que isto é fundamental, que se repense que se repense este vocabulário, que se repense esta forma de olhar para a exploração dos recursos. Em muitos casos não temos exploração ilegal, temos uma exploração baseada em leis consuetudinárias. Isto acontece na exploração da terra, dos recursos faunísticos, mas também dos recursos minerais, que é preciso progredirmos, é preciso substituir essas leis com as leis positivas. E ao se fazer essa progressão das leis consuetudinárias às leis positivas, há o direito, se calhar, de reconhecer patente pela descoberta das minas. Não pode a comunidade descobrir uma mina e depois o governo vai por detrás simplesmente parcela. Esquece de que aquela mina foi descoberta por uma comunidade. Aquela mina já pertenceu a uma determinada comunidade. Portanto,
esta comunidade tem que ter a patente, tem que ter o reconhecimento de que ela descobriu, portanto, para além da mina estar na sua zona, mas houve um trabalho de prospecção, houve inteligência, e isso tem que ser reconhecido. Tem que haver patente. A empresa que vier por detrás tem de pagar esta patente, porque da mesma maneira que essas empresas petrolíferas que estão a descobrir os recursos, portanto, os carbonetos, eles vendem aquela descoberta. Nós ouvimos que há grandes somas de dinheiro porque a empresa X, que era dona da área 2, 3, 4, que descobriu aqueles recursos, quer passar para a empresa X. Mas quando se trata das comunidades que descobriram, não há patente, não há reconhecimento, pelo contrário, há culpabilização. E alguém que estava efetivamente, descobriu com seu esforço uma mina de ouro, começou a explorar, de um dia para o outro, houve que ele é um criminoso. Por quê? Porque vive numa zona que tem uma mina de ouro, porque ele descobriu aquela mina de ouro, é um ilegal, o Estado vai parcelar, coloca lá a polícia, faz portanto, uma licitação internacional, uma outra empresa vai produzir, tira aquelas pessoas dali. E que muitas vezes acaba tendo conflito entre a comunidade e as conflitos que são de esperar. E como se não bastasse, a empresa que vai produzir, depois de expulsar aqueles camponeses, já nem existe este retorno à comunidade que está pensa. Eu penso que são duas coisas diferentes. Uma é o reconhecimento de que aquelas comunidades estavam a explorar aquele recurso legitimamente, segundo as suas leis constitucionais. Estas comunidades têm patentes de descoberta desses recursos que não estão a ser reconhecidos, e depois pensarmos já em outros casos, quando há uma mina que é descoberta por outro tipo de empresas, que há uma necessidade de retorno à comunidade, porque imaginemos, se eu estou numa zona onde, por exemplo, tem a Mosal, não posso só portanto, sofrer da poluição que a empresa causa e não receber nenhum benefício daquela empresa. Portanto, eu penso que são estas duas questões que é preciso serem revistas, porque até agora, realmente, quando você vive numa zona em que há recursos minerais, mais 10 menos dias vai ser tido por criminoso, só por ter nascido ao lado de uma mina. A exploração ilegal de minerais levanta várias questões, Dr. Yassine, e muitas vezes esta comunidade fica sem os próprios benefícios e acaba sendo chamado de criminoso, como estava aqui a dizer o Dr. Rungwana. Bom, eu penso que a exploração, tendo em conta que a exploração comercial, se também olhar a exploração comercial dos vários recursos que Moçambique tem, começou nos últimos 10, 15 anos a ter uma certa notariedade, porque afinal de contas esse recurso, em quantidade ou não, dá um certo lucro. Já há 20 anos atrás, aquela população do Norte andava à procura de pedras, quer dizer, procuravam pedras, entre eles alguns dos outros países que conheciam melhor. E também, olhando para a zona centro e norte, para bem dizer norte, sentimos que o conhecimento do valor deste recurso natural foi sendo paulatinamente reconhecido, principalmente pelas pessoas das grandes cidades. Mas é preciso também o Estado assumir que nos últimos 20 anos deu o direito ao reconhecimento do tal poder tradicional, o que significa que as grandes famílias, como não, têm os seus terrenos, que dali daquele terreno pode advir um recurso natural. E eu quero dar o exemplo que tem-se dito muitas das vezes, que é o seguinte: se no teu terreno, este teu terreno onde estavam os teus pais, teus avós, tem rubi, logo pertence ao Estado, mas se encontrar suruma é tua, o que significa que o Estado vai lhe condenar porque encontrou suruma no seu terreno, mas se encontrar rubi já não é seu, pertence ao Estado. Quer dizer, o Estado abocanha este recurso e, infelizmente, até hoje que a gente está a falar, voltamos à questão da grande corrupção. É que as pessoas que estão ligadas aos grandes recursos, até que conseguem negociar
fora do país com as outras entidades, por incrível que pareça, são as mesmas pessoas que estão insaciáveis. São as mesmas pessoas que estão em volta da grande corrupção. Olha, se for a ver hoje em dia, eu ia buscar um exemplo claro da mina de Rubi, Moçambique. Olha, a mina de Rubi é mencionada hoje em dia até em relatórios a nível da África, pela forma como se adquiriu este terreno, pelas pessoas que perderam a vida neste terreno, que eram donos desses lugares, mas estão sempre ligadas a uma certa elite. Então, nós continuamos na grande corrupção que produz vários modelos de pequena corrupção, mas sempre protegidas pela mesma teia. Hoje nós estamos aqui a falar, por exemplo, das pessoas que são retiradas de terreno. O Estado, tal como hoje em dia, o Estado é imbuído pelo ius imper. Quer dizer, o Estado, se quiser, retira o terreno de alguém, vai indemnizá-lo e lhe dá outro, através do ato que tem, porque o Estado dá o uso aproveitamento. Mas quando entende, o Estado tem o poder de lhe retirar. Mas a quem concede, depois de lhe retirar a si, que esse terreno pertence a si, a quem o Estado vai conceder? E aí nós sentimos que a pessoa que o Estado concedeu provavelmente é aquela que veio sentar consigo antes e que negaste a proposta dessa pessoa, mas já vem coberta pelo império do Estado. Hoje em dia nós parcelamos grandes áreas para poder entregar uma certa empresa e permitimos que essa empresa negocie com o cidadão o que entende que tem que dar. Olha, não é tão benéfico e até acaba por ser um ultraje que alguém que tenha, por exemplo, em Palma, 10 hectares, nós tivemos a oportunidade de ir para lá para fazer o nome da fiscalização, tem 10 hectares. E esta companhia que vai indemnizá-lo, entende que vai indemnizá-lo o equivalente a 1,5 hectares. Quer dizer, e esta pessoa não tem onde recorrer para poder dizer que não, eu tenho 10 hectares. Não, nós vamos retirar os 10 hectares para o projeto. Mas em termos de indemnização, vai ser 1,5 hectares. Estamos a dizer que o valor desta tua mangueira ou deste teu coqueiro, para nós que queremos investir, é tanto. Independentemente daquilo que tu entendes que devia ser o valor do mesmo. Então, é impossível que a gente não tenha conflito, porque para algumas pessoas, aquelas zonas são sagradas. Quer dizer, cada um percebe até que ponto isto me toca. Dou-lhe outro exemplo. O Estado também tem que perceber, quando nós falamos de exploração ilegal, hoje em dia, temos duas vertentes. Exploração ilegal que é assumida que é ilegal porque os moçambicanos estão a beneficiar deste recurso e não pagam nenhum imposto ao Estado. E temos outra exploração ilegal que a gente diz que não. É resultante dos estrangeiros que vêm para Moçambique, vindo dos Grandes Lagos, passam da fronteira de Namoto, na Tanzânia, para cá, Songhai, essa zona toda, vêm para cá e vêm explorar, principalmente em Nampula e essas zonas onde tem minério. Então, também aqui tem que haver um critério de legitimidade. Eu, como moçambicano, me sinto abrangido com esta lei de quem está a explorar ilegalmente, ou o Estado tem que me dizer, para continuar a fazer isto, tu precisas dar um contributo ao Estado equivalente a X. Então, onde é que está o problema do relacionamento do Estado e o cidadão hoje em dia? Eu tenho pensado da seguinte maneira, é que o atraso do desenvolvimento do Norte, onde hoje em dia tem recursos, está há mais de 30 anos, equiparando com as grandes cidades. Isto também, partindo do princípio que nunca foi política do Estado melhorar o sistema de educação dessa zona. Nunca foi. Hoje em dia, nós temos muita gente, depois daquele, o professor aqui pode me corrigir, depois daquele sistema de cotas dos alunos, vêm tantos de uma certa província para cá, estes alunos que vieram para cá e que na verdade vêm dessas províncias que o Estado nunca lhes deu melhor educação, hoje conseguem negociar o valor deste recurso mineral ou o valor deste terreno que pertence ao pai. Então, o pensamento inicial do Estado de que vai negociar com pessoas iletradas naquela zona para dar a uma Anadarko perde força quando encontra este senhor a dizer que, bom, para eu negociar consigo, deixe-me consultar meu filho que está a estudar em Maputo.
E é este que já diz que não, pai, este terreno não tem esse valor, vale muito mais. Mas o Estado já disse a esta empresa, infelizmente, que pode muito bem pagar X. A questão que eu coloco, a quem que o Estado protege? Numa situação de compensação que a comunidade não concorda. A quem que o Estado aproxima para pedir uma solução? Aproxima a um investidor ou aproxima a população? O que a gente vê é que o Estado faz a reunião com a população para aceitar a proposta do investidor. E eu penso que isto é errado. É este conflito que a gente não vê hoje, mas que no futuro pode ser problemático. E temos casos na Manhumbir. Olha, eu não queria exatamente buscar, por isso é que falei sobre um caso de minas de rubi, que é um caso reconhecido a nível internacional. Mas esses mesmos rubis são vendidos a um certo valor lá fora. Em contrapartida, a compensação para esta zona que produz é nula. Nós vimos ainda recentemente, num dos vossos programas, em que na zona tinha aquelas caravanas de saúde, carro de saúde. E eu pergunto, se consegue-se vender um único rubi a 2 milhões e coloca-se aquela população a correr de um lado para o outro para cavar através de meios rudimentares, por que não construir um hospital naquele? Até como agradecimento para a própria população. Não é o que está a acontecer. O que é que a gente está à espera? Que aquela população se revolte e provavelmente terá também as casas queimadas como teve num passado recente. O alcance de desenvolvimento sustentável inclusivo também vem alusivo a este tema de diálogo da indústria extrativa levantada pela Oxfam. É preciso ter uma inclusão, é preciso incluir esta comunidade que acaba descobrindo estes recursos e muitas vezes não tem nada como compensação. Não, eu insisto muito nessa coisa, temos o discurso invertido, não é? Portanto, quem deve nos incluir é o dono dos recursos, que é a comunidade que está lá. Exato. Mas nós fazemos completamente o contrário. Não, portanto, chegamos nós, chega o Estado, apropria-se daqueles recursos e diz que tem que incluir aquelas pessoas. Yeah. Qual é a legitimidade? Portanto, deviam ser os que estão a vir a lutar pela sua inclusão para as pessoas que estão lá. E mas que muitas vezes, até o que estava a dizer o doutor Yassine, é que primeiro vem negociar comigo, que sou da comunidade, sim, ou a comunidade, e não tem nenhum consenso e sai por detrás, vai ter com o governo para vir negociar. Sim, porque o Estado chega, apropria-se dos recursos. Depois de apropriar-se dos recursos e atribuir-se a algumas entidades, porque se fosse o Estado, no sentido que representa todo o povo moçambicano, mas o Estado é apenas intermediário de uma empresa, de um grupo, e depois esse grupo, depois deste ato primário, rudimentar e criminoso de apropriação dos recursos, então começa já essa discussão, como vamos incluir essas comunidades. Mas como incluir a comunidade? Se a comunidade é que é dona do recurso, é ela que devia pensar em abrir-se ao país como um todo, abrir-se às empresas, abrir-se a outras pessoas que quisessem, digamos, partilhar o mesmo recurso. Mas o problema é que está tudo invertido. É o Estado que chega tarde, é o governo que vai depois com as suas empresas, que depois de se apropriar indevidamente desses recursos, começa já a pensar em políticas de inclusão, em políticas de partilha, percentagem que devem dar retorno à comunidade, mas que depois também nessa percentagem vai ter aquele retorno à comunidade. Então eu penso que estamos aqui a falar no fundo, se quer, da soberania de um povo, quando o país pertence a um povo, estamos a falar de soberania de um povo, portanto, das comunidades, que efetivamente não está a ser respeitado, e a partir daí tudo o que for feito vai sobrar, vai ser sempre, portanto, ser visto como pouco. Por mais políticas de inclusão que possas fazer, por mais, sempre vai soar a pouco. E nós já vimos este conflito, nós estamos a falar de terras, não é que os donos de uma região
os nativos, portanto, são donos daquelas terras, chegam os que vêm de fora, chega o Estado, parcela aquela zona. Aquela vedação e ele é que decide. Que não, você, como viveu sempre aqui, vamos te atribuir 2 terrenos. Vamos atribuir 2 terrenos. Vamos atribuir 2 terrenos dos meus terrenos. Portanto, devia ser o dono de dizer que não, eu quero atribuir tantos terrenos ao Estado, ao governo, mas é o contrário. É o dono que perde, depois de perder, o usurpador, não é? É que depois pergunta-se a si mesmo, quanto é que vou atribuir a este antigo dono? Tanto. E pronto, já está decidido. Parece-me que nós temos que começarmos a reconhecer que, da mesma maneira que a nível do país todo sentíamos que não podiam vir os europeus se apropriar da nossa terra e depois decidir aquilo que ia para os pretinhos, como era no tempo colonial, portanto, apropriavam-se do país, depois decidia-se isto é para os indígenas, o indígena só pode andar naquele sítio, só pode andar naquela hora da noite, e todos nós, como povo, sentimos insultados com isso. Mas, infelizmente, ao nível interno, depois da independência, com a instalação do nosso próprio governo, parece-me que há uma tendência do nosso governo repetir o mesmo erro em relação às outras, portanto, às comunidades locais, em que efetivamente ele é que chega, apropria-se dos recursos e depois de se apropriar dos recursos, começa a pensar como vou incluir, como vou fazer o retorno, como vou beneficiar esta comunidade, quando isto tudo nunca vai dar certo, porque há um ato de usurpação fundamental, há um primeiro ato injusto, e sobre a injustiça não se ergue nenhum edifício da justiça. Parece-me que precisamos, como país, como Estado, como povo, portanto, refletir melhor sobre as nossas lógicas de funcionamento. É preciso melhorar as políticas públicas e as leis do setor extrativo. Quais são os desafios que se colocam na indústria extrativa? Bom, primeiro é que a lei não pode andar sempre atrás do prejuízo, principalmente na indústria extrativa. Segundo é que a aplicação da lei tem que seguir a normativa de que é para beneficiar ou para regular este cidadão e não o contrário. A lei não pode servir para reprimir, tem que servir para regular, o que significa que esse cidadão pode ser auscultado para que haja uma lei na qual ele se sente diretamente envolvido. Infelizmente, a nossa lei, as leis que a gente tem no que diz respeito aos recursos continuam um bocadinho dúbio. Olhando só para a política de petróleo, dificilmente a gente pode dizer qual é a lei que nós estamos a seguir. Existem leis fora do país que foram conciliadoras em termos de o beneficiário, que é a companhia, mas também o cidadão que pertence àquela região. Quer dizer, não houve ou não há sinais de conflito. O maior desafio também é o governo perceber que já não está a lidar com comunidades cuja percepção do valor deste seu recurso continua mínima. Não. E é uma questão muito importante, é que o governo acaba até por ter nas organizações da sociedade civil que trabalham com a comunidade como seu maior inimigo. No sentido de que são essas organizações que vão para o norte alertar a população. O que quer dizer que o governo está interessado que esta população não seja alertada dos seus valores, do valor dos seus terrenos. Não tem que ser assim. O governo tem que estar a representar o povo em relação aos contratos que se pretende ter com estas outras entidades que querem explorar o recurso e proteger o cidadão. Quer dizer, o cidadão tem que encontrar no governo o seu maior aliado em relação a esta pessoa que explora, e não o contrário. Os desafios que se colocam na indústria extrativa, em jeito de fecho? Bem, eu penso que o grande desafio, de fato, é a aplicação da justiça, o reconhecimento de que as comunidades são donas daqueles recursos, portanto, que não estavam a explorar
de forma ilegal, mas na base das suas leis, das leis constitucionais. Segundo, é preciso também que esta passagem, portanto, da propriedade das comunidades para as entidades estatais ou para as entidades que são concedidas pelo Estado, seja feito na base de um sistema de justiça. Mas existe um outro aspecto que penso que é mais dramático, que tem a ver com o conflito de interesse. Ou seja, se alguém é administrador, se alguém trabalha no Ministério dos Recursos Minerais, ele, por exemplo, pode tomar conhecimento de que na zona de Massangena há ali recursos, há diamantes. E com este conhecimento desses mapas geológicos que estão a ser publicados, ele chega exatamente naquelas zonas, compra aqueles terrenos e veda. E a população, ignorante do que se passa, até dá de graça, portanto, fazer uma pequena cerimônia tradicional e passa aqueles recursos. E este mesmo cidadão, passado 2, 5, 3, 10 anos, vai negociar já ele com o Estado e vai se apoderar de todos aqueles recursos. Portanto, eu penso que é preciso que estas leis sejam claramente estudadas e vistas. E outro aspecto que julgo que é importante é o reconhecimento mesmo de que os recursos pertencem às comunidades e não é apenas ao Estado. Portanto, o Estado é dono daqueles recursos, mas através das comunidades que lá vivem. Muito obrigada, Dr. Mohamed Yassine e também Dr. Silvério Rungano, por terem aceito este convite para analisarmos a corrupção no país e também o diálogo na indústria extrativa. E cá estamos nós, continuamos a olhar a informação.